O saco de dormir, que é o que a gente vai falar agora, ele vai ter uma função muito grande ou fundamental na minimização dessa perda de calor por convecção. E uma parte da perda de calor por irradiação também. Mas o principal dele vai ser criar esse microclima à nossa volta, para que a gente consiga dormir quentinhos, né? Tudo que eu já falei antes vai definir isso também, ou seja, tipo de isolamento, tipo de pluma, etc, etc. Isso vai definir um saco ser mais caro ou mais barato, ou mais eficiente termicamente ou menos eficiente termicamente. Mas tem alguns pontos de características dos sacos de dormir que são fundamentais a gente entender por que eles são assim. Bom, o que a gente tem? Eu falei para vocês do capuz de aquecimento, né? O capuz do saco de dormir. Esse capuz é importante que vocês verifiquem num saco mais técnico que ele tenha enchimento também. Na verdade, é uma mesma quantidade de enchimento do que no resto do corpo. Por quê? Porque você perde muito calor pela cabeça. É importante dormir de gorro também, numa temperatura mais fria, mas o capuz de aquecimento vai servir, o capuz dele vai servir para justamente você manter o calor aqui nessa região da cabeça. E você tem esse sistema de ajuste do capuz, porque você vai fechando o capuz à sua volta. Quanto mais frio, mais você vai fechar, vai acabar deixando quase que o nariz só de fora para respirar, obviamente. Isso é importante também. Respirar dentro do saco de dormir é ruim porque você está jogando umidade ali para dentro. O ar que você expira, ele sai com umidade, então você acaba jogando umidade ali para dentro. Então, prestar atenção no capuz do saco de dormir é sempre algo importante, né? Outro ponto importante que a gente tem por dentro o que a gente chama de colar de aquecimento. Aqui, se vocês notarem, depois eu passo de novo para quem quiser ver, aqui a gente tem um negócio solto aqui, né, que também tem enchimento, também tem pluma nesse caso, e no de fibra também tem fibra por dentro. Isso aqui fica na região do pescoço. Isso aqui, esse cachecol, vamos dizer, que vai dar a volta e você consegue inclusive ajustar também, ele tem a função, não é simplesmente de esquentar o seu pescoço, mas impedir que o ar de dentro, que já está aquecido, saia, porque você está se movimentando de noite, está mexendo ali. Então, para evitar que esse ar saia do saco de dormir e para evitar que o ar frio que está do lado de fora entre no saco de dormir. Ou seja, de fato é para você criar esse clima ali, esse microclima ali dentro do seu saco de dormir. Então, se chama colar de aquecimento. Aí você vai ter bolso interno para guardar algum item de valor, algumas coisas que são, não são tecnicamente falando em termos eficientes, né, mas são acessórios que tem, que os sacos acabam tendo. Outro ponto importante é o seguinte, atrás do zíper. O zíper é um ponto de fuga de calor e de entrada de ar frio. Se você não tem nada atrás do zíper, que é essa camada aqui, essa coisa gordinha, que fica por trás do zíper quando você fecha o saco de dormir, se você não tem isso, o que vai acontecer? É um negócio que a construção é mais complexa. Se você não tem isso, também você vai ter perda de calor de dentro para fora e entrada de frio. Então são pontos que vão fazer com que o saco seja mais eficiente termicamente. Vão ser mais caros, obviamente, mas vão ser mais eficientes. Então isso vai ajudar a manter a temperatura aqui dentro. Aí você tem o zíper que vai até o final, etc. Geralmente esses zíperes, eles têm uma abertura tanto por cima quanto por baixo. Você pode abrir por baixo também. Para quê? Para regular a temperatura. Ou seja, você está usando esse mesmo saco num clima que é um pouco mais quente, está sentindo um pouco de calor, você não quer abrir tudo, você abre a parte de baixo um pouco para entrar ar, bota a perna um pouco para fora. Então você consegue regular isso daí sem abrir por completo o seu saco de dormir. Outro ponto interessante que a gente tem, e aí são alguns modelos, não são todos os da Deuter que tem, por exemplo, é o que a gente chama de dry zone. Então, a gente tem esse dry zone na parte dos pés e na parte da cabeça. O que é isso aqui? Isso é um tecido diferente. Se você passar a mão, até você sente a diferença de um tecido para o outro. Esse tecido aqui ele é mais resistente à água, o de baixo e o de cima. Por quê? Porque na barraca, sempre, ou quase sempre, né, sempre vai ter condensação, e essa condensação vai ficar ali dentro do corpo da barraca. E aqui são as extremidades, justamente. Então você acaba encostando às vezes a cabeça na parede da barraca, o pé na parede da barraca, então, para evitar que a umidade entre dentro do seu saco de dormir, né? Então, isso aqui é o dry zone. E na parte dos pés, você acaba tendo também um isolamento térmico, uma quantidade de isolamento térmico maior nessa região aqui de baixo, na maioria dos sacos de dormir. Para quê? Porque os pés a gente acaba, quer dizer, todas as extremidades a gente acaba gerando menos calor. Quando você está no frio,
o corpo faz o que a gente chama de vasoconstricção periférica, ou seja, ele vai diminuir o diâmetro dos vasos sanguíneos nas extremidades todas para concentrar o sangue mais na parte onde onde estão os órgãos vitais, aqui na cabeça, no cérebro. E então isso você tem uma diminuição desse fluxo sanguíneo, você consequentemente tem uma diminuição do calor que vai ser gerado ali nas extremidades. Então, para isso você tem uma quantidade de aquecimento maior, ou de isolamento para que o aquecimento seja maior. É importante ressaltar o seguinte: por que quer dizer, o saco de dormir eu já expliquei, ele vai trabalhar de forma a reter o ar, e você vai aquecer o ar. Quanto mais ar ali dentro, mais você vai isolar. Só que a noite inteira, quer dizer, o seu metabolismo ao dormir, você tende a cair, tende a gerar menos calor. Então, a importância de você ter mais isolamento num lugar que é mais frio é justamente porque a troca de calor, quer dizer, o frio que está do lado de fora vai estar em contato com a parede externa e vai, obviamente, aos poucos, por contato mesmo, diminuindo a temperatura do saco de dormir. Então essa quantidade maior de recheio dele vai fazer com que demore menos ao saco a perder esse calor também, tá? Já chegando no final aí, a gente tem o que a gente chama de dicas de aquecimento, as dicas para melhorar aí a eficiência térmica. A primeira que eu já falei, que é inflar o saco de dormir. Isso é muito comum mesmo, a pessoa tirar e entrar no saco e aí demorar muito para conseguir reter o calor. Por quê? Porque está sem ar lá dentro. Então essa dica eu já falei para vocês. A segunda é fazer um aquecimento antes de entrar. Se está muito frio, qualquer tipo não é aquecimento de você suar, obviamente, mas você faz lá dá uns pulinhos, alguma coisa, você acaba gerando mais calor e aí o aquecimento do saco de dormir vai ser mais rápido. Coisa simples, né? Ou seja, se movimentar um pouco mais antes de entrar, você vai gerar mais calor, seu corpo em movimento vai gerar mais calor. Usar um liner. O liner é um negócio interessante. Eu estou com dois modelos de liner. Esse aqui é um menorzinho, esse aqui é um maior. Esse aqui é o Thermolite Extreme, o Reactor Extreme. É um liner, é um lençol de saco de dormir, por assim dizer. Ele tem um formato de... tem um formato de saco de dormir. Tá? Ele é feito com um tecido chamado Thermolite. Eu vou passar para vocês darem uma olhada depois. O que é isso aqui? Ele é mais largo, né? Mais confortável também. Isso aqui é um lençol para saco de dormir. Ele vai ter duas funções, basicamente. A primeira é de manter o saco de dormir limpo, que eu estava falando aquela hora de manutenção. Lavar o saco de dormir é mais complicado, você vai ter que fazer eventualmente na sua vida, mas se você usa um liner e você entra sujo aqui dentro, isso aqui você tira, bota na máquina de lavar e pronto, não precisa lavar o seu saco de dormir. Então você aumenta também a vida útil do seu equipamento. Mas ele tem esses aqui que são de Thermolite, que é uma fibra sintética oca também, você tem uma função de aquecimento, ou de ampliar a faixa de temperatura do seu saco de dormir. Quando você coloca ele dentro do saco de dormir, o que acontece? Duas coisas acontecem basicamente. Primeiro é que, apesar de ser muito fininho esse tecido, ele também é microfibra oca. Então também você vai ter uma pequena camada de ar aqui dentro que vai ajudar a ampliar a sua faixa de temperatura. Mas não é só isso que acontece. O que acontece é que você cria mais camadas de ar dentro, entre você e o seu saco de dormir. Então imagina que você está dentro do saco de dormir. O que eu tenho? Eu tenho o ar à minha volta e eu tenho o saco de dormir com recheio. Então eu esquento esse ar que está dentro do recheio, dentro do enchimento, mas também esquento esse ar que está entre eu e o saco de dormir. Ótimo, então isso está funcionando como uma camada de aquecimento. Quando eu coloco um liner, eu vou ter o liner, ou seja, liner, ar, saco de dormir com enchimento, com ar dentro do enchimento. Então eu crio mais camadas de ar ali dentro também. Apesar de aparentemente ser a mesma coisa, não é. Porque como são camadas que são separadas, o que vai acontecer é que o ar vai se movimentar menos nessa camada mais justa ao meu corpo. Então você cria mais aquecimento usando um liner. Thermolite principalmente. A gente tem o liner de Coolmax também, que é mais para dormir em climas quentes. Ele tem a função muito mais de limpeza realmente, de higiene. Uma dica que eu gosto de dar, que eu uso sempre, em vez de usar o liner no formato correto, ou seja, com isso aqui para trás, né, nas minhas costas, eu boto ele ao contrário dentro do saco de dormir.
E aí isso aqui eu uso para cobrir minha cabeça, porque eu acabo sempre, a noite está muito fria, eu começo a ficar com dor de garganta à noite, né, do respirar aquele ar frio. E como eu estava falando, respirar dentro do saco de dormir é ruim, que você começa a jogar a umidade lá para dentro. Então eu cubro a cabeça com esse, ou seja, eu boto ao contrário para justamente cobrir a cabeça com o liner. E aí tem um exemplo, né, que a temperatura ambiente de 2 graus positivos, num vento de 30 km por hora, a sensação térmica é de menos 3,8. Então, por isso que eu falo que o sistema de dormir tem que incluir o abrigo também, para você construir. Não que você vá necessariamente usar, às vezes não vai usar, né, igual nosso amigo lá atrás, a gente vai bivacar, onde? Torre Leopoldo, né, sei lá, e eventualmente sem abrigo. Mas aí você tem que pensar que você tem essa componente do frio que vai ser maior, porque você tem a sensação térmica aí funcionando também. Nunca dormir com roupa molhada, porque a perda de calor é maior quando você está com as roupas molhadas. Então é fundamental que você consiga trocar de roupa, né? Ou seja, ter uma muda de roupa seca. Dormir com gorro é sempre importante, porque 30% do calor é perdido pela cabeça. Então, além do gorro, que acaba você se movimentar, o capuz do saco de dormir, ter um gorro é sempre importante também. A alimentação balanceada, bebida quente, etc., antes de dormir sempre vale a pena. Também a bebida quente é aquele negócio da gente esquentar mais o organismo, e aí isso funciona na proliferação, vamos dizer assim, do calor pelo corpo. Enfim, a alimentação e hidratação é importante, porque o combustível do nosso corpo é o que vai fazer com que a gente gere calor, de fato, vai produzir calor. E diferente do que as pessoas muitas vezes pensam, a bebida alcoólica não ajuda a esquentar. Ela tem um pico de aquecimento, mas você depois tem um decaimento, então não é para vocês não beberem, né? Vocês não beberem na hora de dormir apenas, né? Porque isso dá aquela impressão de calor, que você sente aquela onda de calor, mas depois, como o álcool na verdade ele é tóxico para o organismo, você vai precisar de acelerar, quer dizer, o seu metabolismo vai ficar trabalhando, o seu corpo vai ficar trabalhando em eliminação daquilo dali, então você tem um decaimento do metabolismo. Falando rapidamente da parte de manutenção do saco de dormir, né, que faltou, o que a gente sempre fala é o seguinte: lavar, bom, primeira coisa é preservar o saco de dormir. Então toda vez que você usa um liner, por exemplo, ou você dorme com uma roupa limpa dentro do seu saco de dormir, né, é o que eu falo. Na verdade eu tenho um kit que é a meia e a segunda pele, calça e camisa, que vai guardado ali junto, que é o que eu vou usar para dormir. Então é a meia limpa e a roupa limpa. Então eu minimizo a sujeira dentro do saco de dormir, mesmo que eu esteja suado, não tomei banho, não fiz nada, mas pelo menos a roupa que está em contato ali com o saco de dormir vai estar limpa, então eu aumento a vida útil do meu saco de dormir. Ah, mas ele sujou, tá, mas ele sujou pontualmente, tem uma sujeirinha, então o que você vai fazer é, com sabão neutro, sempre lavar pontualmente. Você nunca vai lavar ele inteiro porque sujou um pedacinho dele. Isso tanto no sintético quanto no de pluma. Pode lavar? Pode. Se for muito sujo realmente, tá? Aquele negócio que você não está mais aguentando nem chegar perto, vai lavar? Pode lavar. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem os detergentes próprios para lavar sacos de dormir, principalmente os de pluma, mas você pode lavar com um pouco de sabão neutro ou aquele sabão de roupas delicadas, e de um modo geral o melhor vai ser lavar sem ser na máquina, porque para lavar na máquina tem que ser a máquina que é aquela de alimentação frontal, nunca aquela com agitador no meio, porque aquilo vai estragar. E tem que ser muito maior o tamanho da máquina. Por quê? Porque os sacos de dormir já são volumosos, tirando o Dreamlight, que é pequenininho, mas todos os outros são volumosos. Então você vai ter muita água lá dentro e aquilo vai ficar pesado. Então teriam que ser aquelas máquinas de lavar maiores. Então é mais difícil de lavar em casa. Mas o ponto importante é nunca centrifugar. Sempre lavar e lavar de novo sem sabão, né, para tirar bem o resíduo de sabão, mas nunca centrifugar. O que vai acontecer na centrifugação? No caso principalmente da fibra sintética, eles têm que ser todos costurados. Os sacos melhores, todos eles, as fibras são costuradas ao longo do saco, para elas não se movimentarem ao longo do tempo e você não criar o que a gente chama dos cold spots, são os pontos frios, são os pontos sem isolamento. E quando você centrifuga e aquele troço está pesadão, o que vai acontecer é que ele vai arrastar e vai começar a rasgar as costuras, entendeu? Então você vai danificar de fato o seu saco de dormir se você centrifugar. E aí, quando você tira da máquina ou do tanque, ou do chuveiro que você tomou banho junto com o saco de dormir, o que você vai ter que fazer é colocar aqueles varal. Eu uso lá em casa aquele varal de chão, boto um do lado do outro assim, dois, né? E aí boto ele em cima e não despendurado, porque também para quê? Para que a gravidade ali puxando a água para baixo, ele seja nessa posição e não puxando, porque tá pesadão, você não centrifugou, tá cheio de água o negócio,
né, e pode ter certeza que vai alagar a área de serviço toda, porque tem muita água ali dentro. Isso, lavar de fato, sei lá, uma vez a cada não sei quanto tempo, tem que estar numa condição bem ruim mesmo. E quando você volta da caminhada, ele está limpo, bonito, cheirosinho, mas ele tem alguma umidade lá dentro, porque minimamente você acaba evaporando um pouco de suor à noite, etc. Então eu sempre deixo ele guardar, eu deixo ele sempre aberto na sala ou em algum lugar por uns 2 dias para eliminar bem toda a umidade. E a forma melhor de guardar, ela é praticamente impossível da gente fazer, que seria ele aberto, né, em cima de algum lugar, assim, imagina uma prateleira de armário aí de 2 metros de comprimento, não tem. Seria melhor isso, mas é guardar como um edredom, ele dobrado, né, 2 ou 3 vezes, mais fofinho, nunca compactado nos sacos. Por quê? Porque você começa, no caso das fibras, a dobrar e a você compactá-la sempre, ao longo do tempo você começa a enfraquecer e a destruir ou fragmentar as fibras ali dentro, ou quebrar. E aí é o que vai diminuindo de fato a eficiência do saco de dormir. Por isso eu falei que depende da forma que você armazena. E o de pluma também, você vai compactando e chega uma hora que a pluma já não volta tanto quanto voltava antes, você guarda sempre compactado. Então é bom você guardar sempre ele aberto, o mais aberto possível.